Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Matheus Silva e hoje você vai aprender a dominar a crase, pois você encontrou o vídeo que vai te ensinar. A primeira coisa, o que é crase? Crase é um fenômeno da língua portuguesa que ocorre na letra A. Basicamente, é a junção de um artigo com uma preposição. Por exemplo, fui à escola. Repare que fui exige uma preposição e a palavra escola exige um artigo. Nesse caso, para não escrevermos essa aberração de fui à escola, nós fazemos a junção desses as especificando com um acento grave. Isso é crase. Tá, mas quando usar e não usar? O uso da crase se divide em crase obrigatória, crase facultativa e crase proibida, e você tem que conhecê-las. De cara, já grava isso para saber se é obrigatória. Só utilizamos crase com palavras femininas. Olha os exemplos. Perguntei à professora, referiu-se à aluna. Agora, se nós substituirmos essas palavras por palavras masculinas, você automaticamente já vai aprender um bizu para quando usar ou não a crase. Olha só, perguntei à professora vira, perguntei ao professor. Referiu-se à aluna, torna-se referiu-se ao aluno. Perceba que ao encaixar essas palavras masculinas, tivemos que substituir o a craseado por ao. Esse ao é a junção da preposição a mais o artigo o. E assim, toda vez que você vê uma palavra feminina que ao ser substituída por uma masculina ficar ao, o uso da crase fica obrigatório. E quando será facultativo, ou seja, opcional usar a crase? É mais simples ainda, pessoal. Anota esse mnemônico no seu material. Até sua Maria. O que é isso? É após a palavra até, pronomes possessivos femininos no singular e nomes próprios femininos. Olha os exemplos. Com crase, fui até a escola. Sem crase, fui até a escola. As duas formas estão corretas. Entreguei o livro à sua irmã. Entreguei o livro à sua irmã. Beleza? Enviei o convite a Mariana. Enviei o convite a Mariana. Bem simples, não é? Agora, olhe os exemplos de crase proibida. Se nós vimos que com palavras femininas preposicionadas fica obrigatório o uso da crase, em palavras masculinas é proibido. Cheguei a tempo de ver o espetáculo. Repare que tempo é uma palavra masculina, logo esse a não será craseado. Fui a pé para o trabalho, a mesma coisa. Outra regra onde nós não podemos utilizar crase é em palavras repetidas. Lado a lado, frente a frente, nós nunca vamos utilizar a crase nesses exemplos, beleza? Antes de verbo, começou a estudar. Nesse caso também não haverá crase. A no singular e a palavra seguinte no plural. Ele se dedicava a tarefas difíceis. Outro caso que também não haverá crase. Bem, existem outras regras, mas vou ser sincero, para você aprender de verdade, não adianta ficar anotando no seu caderno essas regrinhas e simplesmente ler de vez em quando. Você tem que praticar com muitos e muitos exemplos. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo com a metodologia de ensino ativo. Conforme eu for comentando essas regrinhas, nós vamos aplicando aqui nos exemplos e mais para frente vamos repetindo esses exemplos com dicas para você decorar. Tudo isso de graça. Mas, se você quiser um material bem completo e ainda ajudar o canal, que por enquanto não é nem monetizado, tem um PDF na descrição por R$ 5 com material para você utilizar de guia nesse vídeo, contendo todas as regras e mais de 100 questões sobre crase para você imprimir e vir praticando junto comigo. Sendo que 40 nós vamos ver agora e 20 são questões de concurso com vídeo de resolução já disponível aqui no canal. Mas se você não quiser, não tem problema, é só vir acompanhar na tela comigo. Dá uma pausa e lê esses exemplos. Se você não tem PDF, só anota e já passa o olho para a gente começar esse processo de memorização. Vamos começar aqui com compareceram à solenidade. Repare que eu consigo escrever isso aqui da seguinte forma. Compareceram ao evento. Se eu consigo trocar esse ar por ao, logo a crase aqui ela é obrigatória. Crase obrigatória. Beleza? Olha o número 2. O poeta aspirava à felicidade. Poderia escrever que o poeta aspirava ao sucesso. Nesse caso, crase obrigatória também. Beleza? A número 3 e a número 4, eu vou trazer para vocês uma regra muito interessante que derruba muita gente em concurso e vai te levar à aprovação se você decorar. Olha só, anota esse outro mnemônico aí no seu material. Se voar, volto dar, crase a. Se voar, volto de, crase para quê? O que é isso? Olha só, fui à França. Eu consigo escrever isso aqui da seguinte forma. Voltei da França. Se voar, volto da, crase a. Fui a São Paulo. Consigo escrever isso aqui como voltei de São Paulo.
Se voar, volto a, crase a. Se voar, volto de, crase para quê? Nesse caso, nós não temos a presença da crase e a crase fica proibida. Beleza? Bem simples, né? Olha de baixo. Ele tomou o remédio gota a gota. Gente, palavras repetidas. A crase é proibida. Beleza? Questão número 6. Estive cara a cara com ela. Outro exemplo de crase proibida, porque palavras repetidas. Foi servido aos convidados delicioso arroz à grega. Bom, mais uma regrinha de crase obrigatória. Esse arroz à grega é o famoso exemplo à moda de. O que esse à moda de é? É um exemplo quando a gente usa uma referência para aplicar a outra. Delicioso arroz à grega, à moda grega, gente. Nesse caso, a crase ela é obrigatória. Beleza? Bora para a próxima. O gerente pôs-se a falar. Gente, pôs-se a falar. Falar é verbo. Nesse caso, nós não vamos ter a presença da crase, beleza? A crase aqui, ela é proibida. Questão número 9. Se apegou a ela. Gente, o pronome possessivo também não vai levar crase, tá? É proibido nesse caso, ó. Crase proibida. Questão número 10. O autor se comparou a alguém. Alguém é um pronome indefinido. Mais um exemplo de crase proibida. Apegou-se a uma tábua no rio. Bom, gente, esse a uma, a gente só vai utilizar a crase quando a uma trocar por ao meio-dia. Fora isso, a uma nunca haverá crase. Nesse caso, crase proibida. Agora, olha de baixo. Esteja aqui a 1 hora. Eu consigo escrever isso aqui como esteja aqui ao meio-dia. Nesse caso, a crase é obrigatória. Beleza? Questão número 13. Não se prendia às pessoas egoístas. Não se prendia aos rapazes egoístas. Lá ele, né? Mas aqui a crase ela é obrigatória. Olha 14. O fiscal fez um apelo à compreensão. Poderia dizer isso aqui da seguinte forma. O fiscal fez um apelo ao movimento. Nesse caso, a crase é obrigatória. Bom, pessoal, na questão 15 e 16 eu tenho outra regrinha muito legal para vocês conhecerem, que é quando a gente se refere à palavra casa. Quando tiver casa, a gente só vai utilizar a crase se a crase estiver especificada. Se ela não estiver especificada, a gente não vai utilizar a crase, que é o caso aqui da número 15. Assim que chegou a casa. Repare que só finalizei. Nesse caso, não vai haver crase. Agora, todos se referiram à casa de João. A casa está especificada, que ela fala que é de João. Nesse caso, crase obrigatória. Beleza? Olha 17 e 18. Fui à Bahia. Fui a Minas Gerais. Se voar, volto da, crasear. Se voar, volto de, crase pra quê? Decora isso. Fui à Bahia, voltei da Bahia. Nesse caso, crase obrigatória. Fui a Minas Gerais, voltei de Minas Gerais. Se volto de, crase para quê? Nesse caso, não tem crase, beleza? Dia a dia, palavra repetida, não tem crase, tá? Pediu um bife à milanesa. Outro exemplo do à moda de, gente. A moda milanesa. Nesse caso, a crase ela é obrigatória, beleza? Passou a praticar esporte. Praticar é verbo. Nesse caso, nós não vamos ter aqui a presença da crase. 22. Colocaram as cartas na mesa. Colocaram o baralho na mesa. Nesse caso, crase obrigatória. A quem interessaria tal proposta? Gente, outra regrinha. Antes do quem e do cujo, não se usa crase, tá? Nesse caso aqui, a crase ela é proibida. Fui inúmeras vezes à casa de Luísa. Esse é a casa, gente. Repare que ele está especificado. E só para complementar o estudo de a casa, igual eu falei lá atrás, quando a casa estiver especificada, a gente consegue trocar a casa por ao apartamento de Luísa. Nesse caso, a crase ela é obrigatória, beleza? Fui a trabalho. Gente, fui a trabalho. Trabalho é uma palavra masculina. Nesse caso, não pode ter crase aqui. Questão 26. Para essa aqui, gente, a gente precisa lembrar daqueles exemplos que eu falei para você decorar de crase facultativa, que era o até, sua, Maria. E se aqui até eu utilizei o mesmo nome, né? Mas poderia ser qualquer outro nome próprio feminino. Nesse caso aqui, eu tanto posso ter crase, quanto eu posso não ter crase, beleza? É um exemplo de crase facultativa.
Gente, bem simples, não é? Olha 27. Paguei o que devia à dona da loja. Paguei o que devia ao dono da loja. Se eu consigo trocar, essa crase aqui, ela está correta. Essa crase, ela é obrigatória. Já estava até aqui, né? Essa aqui veio com cola, dá um valeu se você acertou. Olha 28. Saiu às 15 horas. Saiu ao meio-dia. Se eu consigo trocar por ao meio-dia, logo vai haver crase. Fui expulso por desobedecer às regras. Fui expulso por desobedecer ao regulamento. Nesse caso, crase obrigatória. Caminhamos rente à parede. Caminhamos rente ao poste. Nesse caso, crase obrigatória. Ele jamais foi a festas. Gente, aqui a crase ela é proibida. Por quê? Há no singular, palavra seguinte no plural. Logo, crase proibida. Mais uma regrinha para você aprender. Prefiro esta bolsa àquela. Prefiro esta bolsa a esta. Toda vez que você tiver o aquela e ele troca por a esta, a crase aqui ela é obrigatória. Beleza? Olha 33. Escrevia a Machado de Assis. Mais um exemplo do a moda de. A crase aqui ela é obrigatória, porque eu escrevia a modo de Machado de Assis. Entendeu? É mais uma referência daquela lá do bife à milanesa. Olha a questão 34. As lágrimas caíam uma a uma. Gente, palavra repetida não vai crase. 35. A viagem foi a convite. Convite é o convite. Logo, isso aqui é uma palavra masculina, a crase aqui é proibida, beleza? Nesses dois casos, crase proibida. 36. Ele chegou a comprar um jogo. Comprar é verbo, logo, aqui também não vai haver crase. Obedeço a toda norma do colégio. Na 37, nós temos aqui um pronome indefinido. E antes de pronome indefinido, também não vai crase. Questão 38. Costumo ir àquela ilha. Costumo ir a esta ilha. Logo, aqui, se eu consigo encaixar o a esta no lugar daquela, a crase é obrigatória. Beleza? Questão 39. As moscas denunciavam a sujeira no local. Poderia dizer que os insetos denunciavam a sujeira no local. Repare que esse a, ele virou os e não as. Logo, a crase aqui, ela é proibida. E por fim, mais ou menos importante, chegamos aqui no nosso último exemplo, que diz o seguinte: o serviço funciona das 8 às 20. Eu poderia dizer isso aqui, que o serviço funciona das 8 ao meio-dia. Nesse caso, crase obrigatória. Beleza? Ensinar é importante, mas aprender de verdade só acontece com a prática constante. Bom, pessoal, além de te dar o peixe, eu ainda te ensinei a pescar. Então, não perde tempo, vem praticar ainda mais. Já parte para o meu vídeo de questões de crase para você ver como isso é cobrado em concurso. Se você gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal e bora estudar!